momento vamos navegando ainda mais neste universo da química e nesta ocasião nós vamos estudar a concentração comum e a concentração em quantidade de matéria com um exercício que envolve essa hidroxicloroquina. Então é uma aula de atividades sobre concentração de solução. Então, eu separei aqui duas atividades, dois exercícios, para nós resolvermos juntos. Bom, nós temos aqui, esse primeiro exercício, um enunciado que vai falar, evidentemente, dos efeitos colaterais da hidroxicloroquina. Sabemos que nesta pandemia do coronavírus, houve uma corrida desenfreada às farmácias em busca da cloroquina e ela está faltando para aqueles pacientes que precisam tomá-la como medicamento contínuo. Então, aqui tem um enunciado que serve de alerta para essas pessoas que estão ou irão tomar desenfreadamente este medicamento. Bom, qualquer medicamento deve ser tomado com muita cautela, porque ele é uma faca, poderia dizer de vários gumes, não só de dois gumes, porque ele vai ter o efeito benéfico contra a determinada enfermidade, determinada doença, mas em contrapartida tem vários efeitos colaterais. Até dizem que se o paciente ler a bula de um remédio, certamente ele não vai tomar esse remédio de tantos efeitos colaterais. É o caso, por exemplo, da hidroxicloroquina. Vamos ler o enunciado. Resultados preliminares de um estudo conduzido pela Fiocruz, isso é agora, atualmente, tá, em 2020, mostram que o uso de uma dosagem alta de cloroquina em pacientes com quadros graves de Covid-19 é tóxico. Então, todo medicamento é uma droga e vai intoxicar a pessoa, aumentando o risco de arritmia cardíaca e morte. Ainda mostra que os seus efeitos colaterais incluem danos irreversíveis na retina, arritmias cardíacas, fraqueza muscular, queda acentuada de açúcar no sangue, problemas renais e hepáticos, insônia, pesadelos, alucinações e ideação suicida. O medicamento também pode ter interações prejudiciais com remédios usados para tratar diabetes, epilepsia e problemas cardíacos. Ou seja, é uma gama muito alta de efeitos colaterais que não sei se valeria a pena arriscar e tomá-lo por conta própria sem uma prescrição médica, porque se o médico prescrever é porque ele observa que a opção no momento é essa, ou seja, aqueles pacientes que estão internados em estados praticamente terminais de Covid-19, aí eles testam em qualquer situação, entre elas a hidroxicloroquina. E estudos no mundo todo está sendo encaminhado para ver a viabilidade, né, dessa hidroxicloroquina no tratamento do Covid. Mas, até o momento, os estudos científicos, comprovadamente pela ciência em todos os cantos do mundo, são esses aí. Cautela, muita cautela e apenas com prescrição médica. Muito bem, agora vamos para o exercício. Um paciente, ao iniciar um tratamento com esse medicamento, claro, esse medicamento ele é usado para outras enfermidades, tá? Então, por isso que algumas pessoas o tomam, por exemplo, para crises de lúpus. Um paciente, ao iniciar um tratamento com esse medicamento, parte com uma dose de 800 miligramas. A dose inicial é de 800 miligramas e depois segue com doses menores de 400 miligramas. Então, ao tomar uma cápsula de 800 miligramas deste fármaco, um paciente ingere com um copo de água de 200 ml. Adotando que em seu estômago só haverá a água e o comprimido por alguns instantes,
calcule a concentração comum e a quantidade de matéria da solução formada. Então, adotando, observe aqui, tá? Nós não estamos afirmando que vai ocorrer exatamente apenas isso. No estômago pode ter algumas outras substâncias ali ainda não digeridas, então, partindo do princípio que no estômago da pessoa vai haver apenas a cápsula do medicamento de 800 miligramas e os 200 ml de água. Vai formar uma solução no estômago da pessoa e aí pergunta para nós calcularmos a concentração comum, cuja equação é concentração comum dado pela massa do soluto dividido pelo volume da solução. Aqui está a fórmula da concentração comum. Vamos calcular primeiro a concentração comum e depois, então, calcularemos a concentração em quantidade de matéria. Eu vou resolver este exercício e vocês resolverão o outro que eu separei aqui. Mas, mesmo assim, irei lhes ajudar a resolver o outro, tá? Então, a concentração comum, nós vamos ter a massa em gramas, a massa ingerida é o comprimido de 800 miligramas, está aqui, e o volume é o volume do copo de água que foi ingerido, 200 ml. Bom, a concentração comum tem a particularidade que a massa tem que ser dada em gramas. Então, 800 miligramas, 1 grama equivale a 1000 miligramas. Mili é uma palavra, evidentemente, que está relacionado a 1000. Então, 1 grama equivale a 1000 miligramas, então 800 miligramas é menos que 1 grama. Quanto? 0,8, ou seja, 800 dividido por 1000, 0,8 gramas, e o volume tem que ser dado em litros. 200 ml é menos que 1 litro. 1 litro contém 1000 ml. ml quer dizer mililitros, ou seja, também está embutida aqui a palavra 1000. Então, 200 ml em litros é 0,2 litros, porque vai ser 200 dividido por 1000. Então, substituindo na equação, vamos limpar aqui para me dar um espaço para eu poder resolver. Então, substituindo na equação, nós vamos ter 0,8 gramas dividido por 0,2 litros. E, evidentemente, 8 dividido por 2 dá 4, uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula, então fica por isso mesmo. 4 gramas por litro é a concentração comum desta solução formada nesta situação. Agora, vamos então entender como calcular a concentração em quantidade de matéria. A concentração em quantidade de matéria está aqui a sua equação. É dada pela massa em gramas, que é o mesmo valor, 0,8 gramas, o volume, 200 ml, que é 0,2 litros. E a massa molar. A massa molar nós teremos que calcular para esta substância aqui. Então, vamos calcular a massa molar, tá? Então, observe, toda essa estrutura aqui, nós temos carbonos, nós temos hidrogênio, nós temos o oxigênio e temos o nitrogênio e temos o cloro. Então, vamos identificar quantos átomos que nós temos de cada um nesta estrutura. Bom, os carbonos e os hidrogênios estão ocultados, mas eu já vou mostrá-los, porque no terceiro ano, onde nós estudamos fórmulas, representações das substâncias orgânicas, das cadeias carbônicas, nós entendemos essa fórmula de Bastão aqui. Tá? Mas talvez você esteja no primeiro ano ou no segundo ano, ainda não sabe, mas eu já vou adiantar. Cada vértice aqui, cada extremidade livre tem um carbono com os seus hidrogênios respectivos. Então, aqui
estão os carbonos. Observe aqui, ó. Aqui estão os carbonos. E se você também quiser adiantar esse assunto, você pode acessar a playlist Química Orgânica e ver este assunto aqui em uma das minhas aulas, tá? Então, nós vamos contar quantos carbonos tem agora. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos. Nós temos 18 carbonos. A massa de cada carbono é 12, consultando uma tabela periódica. E os hidrogênios estão aqui, ó. Cada carbono tem que fazer 4 ligações químicas. Então, aqui tem um hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio. Porque 1, 2, 3, 4 ligações. Aqui só tem 2 hidrogênios, porque para fechar 4 ligações químicas aqui. Você pode acessar aí, como eu já vos disse, né, para uma das minhas videoaulas na playlist Química Orgânica e ver certinho como é que funciona isso aqui. Eu só vou contar aqui para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Não vou explicar especificamente esse assunto aqui nesta videoaula, mas cada carbono tem que fazer 4 ligações. As ligações que estão faltando são completadas com hidrogênio. Então aqui, ó, tem 1, 2 ligações químicas, então são 2 hidrogênios. Aqui 2 hidrogênios, aqui 2 hidrogênios, aqui 2 hidrogênios, aqui 3 hidrogênios. Aqui tem um hidrogênio apenas, aqui não tem nenhum, aqui tem um, aqui tem um, aqui não tem nenhum, porque ó, 1, 2, 3, 4 ligações químicas. Aqui tem um, porque 1, 2, 3, para chegar 4 falta uma. E aqui não tem, aqui não tem, aqui tem uma, aqui tem uma, aqui não tem, aqui tem um hidrogênio. Então, totalizando todos os hidrogênios aqui, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse que já aparece, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 hidrogênios. 26 vezes 1. Os oxigênios nós temos apenas 1 vezes 16, a massa do hidrogênio é 1, a massa do oxigênio 16. O nitrogênio nós temos 1 nitrogênio, 2 nitrogênio, 3 nitrogênio. Então vai ser 3 vezes 14, que é a sua massa. O cloro temos apenas 1 vezes 35, que é a sua massa. Multiplicando tudo isso aqui, aqui dá 216, aqui vai dar 26, aqui dá o próprio 16, aqui vai dar 42, aqui dá o próprio 35. Soma tudo, nós vamos chegar então na massa molecular. A massa molecular, somando tudo, dá 335 unidades de massa atômica, mas a massa molar, transformando isso em mols, 335 gramas é a quantidade contida em 1 mol. Também, se você não entende ainda esse assunto, você pode acessar uma das nossas videoaulas aí e verificar certinho como é que transforma, como é que calcula a massa molecular, a massa molar. Aí você pode acessar na playlist Cálculos Químicos. Bom, então substituindo na equação, aqui na equação da concentração em quantidade de matéria, agora nós vamos ter aqui, ó, concentração em quantidade de matéria, a massa em grama, 0,8 gramas, a massa molar, 335 gramas por mol, vezes o volume, que é 0,2 litros. Bom, gramas corta com gramas, sobra só o mol por litro, que é a unidade de concentração em quantidade de matéria. Então, nós vamos ter 335 vezes 0,2. Bom, 335 vezes 2 dá 670, tá? 335 vezes 2 dá 670, porque é o dobro. Uma casa após a vírgula, 670. Uma casa após a vírgula regrede aqui, então vai ser 67. 335 vezes 0,2 vai dar 67. 0,8 dividido por 67, aí nós vamos fazer essa conta aqui, tá? 0,8 dividido por 67, claro, em qualquer concurso não pode usar calculadora, então eu vou ajudá-los aqui.
uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Corto aqui as vírgulas, 8 por 670, evidentemente não dá, coloco o zero ali, 0, aqui. 80 ainda não dá, aí coloco o 0 e 0 aqui. Agora, 800 por 770 dá, que dá 1. Tá? Então, a resposta aqui, nós vamos ter 0,01 mol por litro. É a concentração em quantidade de matéria neste exercício. Bom, este eu resolvi, tá? Agora tem esse aqui que é para vocês resolverem. Observe aqui. Temos enunciado um estudo piloto realizado no ambulatório de pediatria do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, da USP, mostrou-se que o consumo de álcool no ambiente familiar é bastante elevado, 43,5%. A bebida alcoólica é seguida nesse sentido pelo cigarro, 34,5%, pela maconha, 27,5% e pelo crack, 11,5%. Triste quadro, triste mesmo. Os números obtidos em nossa pesquisa preocupam ainda mais porque indicam que o início do uso de álcool e outras drogas começa dentro de casa. Então, isso aqui é um alerta para você, jovem, que certamente vai entrar em contato em algum momento, se já não entrou em algumas dessas drogas, então você sabe que você está pisando em areia movediça. A qualquer momento ela pode te sugar, e aí para você sair desta situação somente com a ajuda de alguém. E esse é o problema, que quem está nessa situação normalmente não aceita ajuda. Fica aí o alerta. Em uma lata de cerveja, há cerca de 2,5 gramas de álcool. Partindo da hipótese que você tenha cerca de 6 litros de sangue e que ao tomar 2 latas dessa bebida, todo o seu álcool será dissolvido em seu sangue. Calcule a concentração comum e quantidade de matéria da solução formada entre esse entorpecente e seu sangue. Então, a concentração comum, massa dividido pelo volume. A massa, então, cada lata tem 2,5 gramas. Só que, partindo da hipótese que a pessoa, nesse exercício, não vai tomar uma lata, ela toma 2 latas. Então, a massa, evidentemente, vai ser o dobro disso aqui, vai ser 5 gramas. O volume vai ser o volume sanguíneo, que é colocado aqui. Imagina-se que a pessoa tenha 6 litros de sangue. Então, você vai substituir os valores na equação e obter o resultado. Já a concentração em quantidade de matéria, você tem a massa, você tem o volume e lhe falta a massa molar. A massa molar você vai calcular exatamente para o etanol, que temos o carbono, temos o hidrogênio e temos o oxigênio. Você vai ver as quantidades que cada um tem e multiplicar pelas suas massas atômicas, e aí soma tudo, vai lhe dar um valor aqui. Esse valor você vai substituir na equação. A massa em gramas você tem, a massa molecular ou massa molar você vai calcular aqui, tá? Calcula a massa molecular, transforma em massa molar, e o volume também você tem ali. E parte para o abraço e somente obter a sua nota e o conhecimento. Um abraço e até a próxima.